Fala, Renê, tudo bem, cara? Ô Jorge, tudo bem, cara? Tudo bom? Esse velhinho aqui nunca fez live, nunca teve que começar uma live, então não sei direito como. Bem-vindo, cara. As primeiras experiências sempre boas. Mas muito bem. Valeu, Júlia, pelo tutorial. Ainda tem mais algumas coisas que me precisa indicar. Mas vamos pro tema. Vamos Vamos lá. falar de Pô, coisa boa. já tem um pessoal entrando aqui já, né? Sim, vamos lá. Qual que é o tema hoje, meu querido? Bom, o tema hoje é a gente aproveitar esse fenômeno que nem é tão recente, né, de filmes e séries que retratam o nosso cotidiano a partir de uma perspectiva fantástica ou distópica, né? E falar um pouco sobre esses filmes e séries mais importantes e relevantes e discutir um pouco sobre elas e obviamente, por tabela, o nosso mundo. Legal, Beleza? né? Bom, E eu bom, acho, bom. e eu acho que a gente sempre pode começar a conversa, pode parecer pedante isso, mas eu acho importante a gente começar descrevendo para quem eventualmente tem dificuldade de compreender a expressão distópica, o que ela significa, né? Sim, acho um bom E, caminho. a- e, né, e aí a palavra distopia, que é um substantivo feminino, eu estou aqui recorrendo ao dicionário, é um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero, privação e privação. E, em última instância, é uma anti-utopia ou utopia negativa. Muito bem. Feito este belo preâmbulo acadêmico, Deixa eu vamos fechar aqui. começar então. Quer fazer um histórico de distopias que te chamam a atenção ao longo da história do cinema ou você quer já partir para a que mais me chama a atenção no atual momento? Não, então, eu quero fazer um pequeno preâmbulo, né? Então mandar. Por que eu acho esse tema importante? A gente vai falar sobre muitos filmes e séries aqui, mas, assim, o pano de fundo para todas elas é uma necessidade das pessoas encontrarem referências ah, e referências, né? Encontrarem referências para descortinarem determinados aspectos da sua própria perspectiva histórica, temporal, a partir de uma perspectiva que não é necessariamente a perspectiva política, ideológica, sociocultural que ela vive hoje, muitas vezes porque isso significa esbarrar em colorações ideológicas, políticas, e isso pressupõe, ainda mais se a gente olha para a realidade brasileira, isso necessariamente pressupõe uma tensão, discussões coléricas, né? Às vezes, sob o ponto de vista do criador, é mais fácil se utilizar de um ambiente fantástico ou distópico para poder criticar um aspecto da nossa realidade, né? Então você joga a isca da ficção científica, você joga a isca do universo zumbi, você joga a isca do de qualquer elemento estranho, fantástico, as leis naturais que regem a nossa sociedade hoje, para falar de coisas muito objetivas, né? E aí eu sempre gosto de fazer uso do grande Jorge Romero, né? Que quando ele faz A Noite dos Mortos-Vivos, ele está falando daquela América, daquele Estados Unidos problemático do final dos anos 60, aonde lideranças políticas estão sendo assassinadas, um país se afundando na lama do Vietnã, destruindo todo o capital simbólico, todo o soft power que os Estados Unidos construiu desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente no imaginário europeu, né, como um país que salvou, pelo menos, isso é uma parte da narrativa, essa não é uma narrativa necessariamente verdadeira, mas é o país que salvou a Europa da opressão nazista. Tudo isso cai por terra com a aventura desastrada do Vietnã. Internamente, o país rachado, com
protestos das minorias por um tratamento justo, igual. O Black Lives Matter, de certa forma, faz referência a esse histórico de luta da população negra, mas não só dela, né? Então, e tudo isso acontecia de forma muito efervescente nos Estados Unidos daquela época, e quando o George Romero bota um negro como herói daquela realidade distópica, onde os mortos voltam à vida para assombrar os vivos, ele está jogando todos os temas, tensões e disputas internas do seu país naquele momento, né? Eu acho que o fato de ele também usar da distopia para apresentar as condições sociopolíticas daquele período, e acho que, mas isso vale para qualquer uso do cenário distópico, você usa a distopia para falar sobre temas atuais daquele período de uma maneira que seja mais didática e fácil para o espectador. Então é muito sagaz do Romero usar do universo zumbi para falar sobre a condição do americano do período, porque de outra forma talvez ele não tivesse condições mercadológicas mesmo de fazer a sua palavra ser ouvida. Porque se ele fosse fazer um filme sério, tal qual o Spike Lee faz, talvez ele não tivesse o mesmo espaço de divulgação do seu filme. Então ele precisa partir para o universo do fabulesco, do universo da distopia, para que, de certa forma, os estúdios não vão entender o que o cara quis falar, mas um espectador mais atento vai entender que o que ele está falando é do próprio país. Se a gente for analisar, se a gente for pensar por esse lado, até Gremlins tem um contexto nesse sentido. Sim, sim. Do Joe Dante. Não, eu acho assim, né? Quem sou eu? Muita gente que escreveu sobre a evolução do cinema, principalmente o cinema de entretenimento, a partir do final dos anos 60, se a gente estuda o cinema a partir desse corte, e observando todas as tensões políticas, culturais e sociais que começaram a chacoalhar a organização e estrutura social a partir de então, a gente vai perceber que a ficção, que o universo distópico foi sempre um elemento fundamental para criticar aspectos da nossa vida atual. Então, por exemplo, já a gente adentrando aqui a década de 60, eu me lembro do filme do John Badham, chamado Westworld, que depois o irmão do Christopher Nolan pega o material, expande o universo para sua série muito boa, por sinal, chamada Westworld, da HBO. Então, esse o John Badham faz um filme baseado no livro do Michael Crichton. Exatamente, de um parque temático que fica no interior dos Estados Unidos e que emula o western selvagem. E aí turistas vão lá para viver a experiência de se engajar em duelos, enfim. Só que alguma coisa dá errada, né? E um robô, um androide, persegue os dois. René, deixa eu só fazer uma parte. A direção é do próprio Michael Crichton, não é do John Badham. Desculpa, é verdade. A direção é do próprio Michael Crichton. Foi o único filme que ele dirigiu, inclusive. O único filme que ele dirigiu. E aí é muito engraçado que o androide, esse robô que perde a sua direção e começa a perseguir os humanos, ele é o Will Brynner. É o Will Brynner. Vestido com a mesma roupa dos Sete Magníficos. Exato. Aí sim, é verdade. Verdade. Mas a discussão que o Michael Crichton, até por suas limitações enquanto cineasta, né? Obviamente o cara só dirigiu um filme na vida, ele é bem menos profundo do que a versão que a HBO fez recentemente com o Jonathan Nolan. Sim. É claro que é até ingrato comparar, porque, primeiro, as discussões sobre o que é ser humano, o que nos define como seres humanos, não estava posta em 1973. É uma discussão que faz hoje com o avanço da tecnologia. Mas o que o Michael Crichton está dizendo lá é que, olha, o mundo está ficando ele está se mecanizando, existe um processo de mecanização do mundo, a figura do computador ainda é uma coisa meio difusa, meio
meio complexa para o espectador médio entender. Tanto é que sobre os nossos olhos, os androides são quase infantis, eles são robôs feitos de lata lá. O filme do Michael Crichton passa longe da bioengenharia e de questões muito mais éticas, né, do que é um ser vivo. Né? O que é um ser vivo, afinal de contas? Ele necessariamente precisa ter carne e osso? Isso é um elemento central da discussão da série da HBO. Sim, sim. E o Michael Crichton está mais querendo falar sobre essa sociedade pós-moderna, industrial ou pós-industrial, e de como isso pode, de alguma forma, ameaçar os homens, né? Que é um tema que o Exterminador do Futuro vai trabalhar também, alguns anos depois, já no começo dos anos 80. Sim, mas você sabe que eu sinto que a opção pela narrativa distópica, ela se torna mais frequente a partir do final do século XX. Posso estar, claro, falando uma grande bobagem, afinal de contas já são sexta-feira, 19 horas, um dia exaustivo, acho que posso estar falando uma grande bobagem. Mas eu tenho na minha memória afetiva a ideia de que usar a distopia como instrumento narrativo para falar sobre a realidade é uma coisa, obviamente, usada ao longo da história do cinema, mas bastante mais frequente hoje. Se a gente for analisar, e eu gosto, foi bom, esse fluxo de consciência que a gente está travando aqui me remete à cineasta Alice Guy. Porque se a gente for pensar que em 1906, a Alice Guy, ela já faz um filme chamado As Consequências do Feminismo, aquilo claramente é um universo distópico. Sim. Porque é ela imaginando como seria um universo dominado e predominado pelas mulheres. E aquilo é uma clara distopia. Porque aquele universo, obviamente, não existe. Mas ela está usando aquilo para escancarar o quão ridículo é um universo predominantemente masculino. E como é ridículo ter medo do feminismo, entendendo que o feminismo é aquilo que se diz por aí que é apenas ocupar os lugares dos homens. Então, o que a Alice Guy faz em 1906, nesse curta-metragem, já é uma distopia. Sim. E é uma distopia em que ela aponta o dedo na cara de nós homens. E com muita propriedade, dizendo, olha como vocês são trouxas de acharem que a gente só quer isso, quer ocupar o lugar de vocês. Jorge, Metrópolis do Fritz Lang é distópico. Metrópolis do Fritz Lang. Então, de fato, assim, o cinema, ele consegue reconhecer a oportunidade imagética, simbólica do universo distópico para falar de temas do seu cotidiano. É cinematográfico falar sobre isso, né? Mas eu concordo com você que esse recurso do uso do universo distópico, ele se torna particularmente presente nas telas a partir dos anos 2000. Eu acho que o 11 de setembro, o medo do futuro, o medo do Estado, o medo da digitalização, da hiperdigitalização da vida, o medo da falta de escrúpulos do Estado, que não pensa duas vezes em te policiar, a sua perda progressiva de direitos e inclusive da sua intimidade, né? Tudo isso começa a alimentar medos ocultos e subjetivos das pessoas que encontram na distopia uma forma de materializar e extravasar essas preocupações, né? Agora, Jorge, os anos 80, se a gente pensar em Mad Max, se a gente pensar em Blade Runner, a gente vai ver, na minha opinião, o primeiro grande estímulo para a distopia, que é o segundo. Sim. Porque o primeiro estímulo da distopia, eu reputo, é o universo zumbi, que é, é o terror de uma rebelião das massas, sem sentido, sem objetivo político, e isso representado na forma de zumbis. Os anos 80...
Oi. Um que me lembrou agora, não, acho que você tem razão, acho que o zumbi é um universo distópico, mas isso que a gente está partindo para uma distopia que resvala no universo do fantástico. Existe uma outra distopia que eu acho muito mais factível, se a gente pensar nos dias de hoje, que é 1984, do Michael Radford. Obviamente pautado pela obra do George Orwell, que o antecedeu, mas o 1984 é uma grande distopia. Sim. Que você acha que aquilo nunca vai acontecer, mas aquele universo criado de extrema opressão, ele é bastante factível. Sim. Se a gente radicalizar nos poderes do Estado e nos poderes o próprio Brasil, o filme Terry Gilliam. O Brasil, o filme do Terry Gilliam, também é uma distopia. Então, olha só. Mad Max 2 é de 80, Blade Runner é de 82, 1984 é de 1984, Brasil é de 1985. O começo da década de 80 foi permeado por filmes assim. Porque o que estava acontecendo nesse período, né? O conservadorismo político do Reagan e da Thatcher, a intersecção do neoliberalismo com as religiões pentecostais, são os primeiros ensaios de um engajamento maciço de pessoas nas causas ambientais, o medo nuclear que fica ressaltado com Chernobyl. Então, os anos 80 também tem seus fantasmas, né, que se utilizam desses universos para poder encapsular esses medos e trabalhá-los, né, cinematograficamente. Sim, o próprio Laranja Mecânica, Kubrick, mas que obviamente é baseado na obra do Anthony Burgess, certo? Aquilo é um universo distópico em que o filme tem quase 50 anos, não tem para dar spoiler. O Kubrick, ele foi muito sagaz em suprimir da sua adaptação cinematográfica o último capítulo do livro. Porque aí Laranja Mecânica realmente se torna uma distopia per se. Uma distopia na acepção original do termo. Porque é um universo de opressão, é um universo de desespero, de privação, certo? Só que se ele tivesse trazido para as telas o último episódio, o último capítulo do livro, teria perdido todo esse impacto. Porque no último capítulo do livro, o Alex Delarge ele se redime, né? Já é um Alex Delarge velho que olha para o seu passado e fala: realmente, hoje eu percebo que a violência não era o caminho. E um final super redentor, se a gente for pensar. E quando o Kubrick termina do jeito como termina o filme, é um universo distópico por excelência. Mostrando o que seria a radicalização da sociedade que viria a se tornar no século XX. Uma sociedade totalmente controlada, opressora, onde todos são observados e vigiados ao mesmo tempo. O que é provocativo do Laranja Mecânica é que o Kubrick, o seu personagem, o Alex Delarge, ele se liberta daquela engenharia social aplicada, aquela violência social desenvolvida pelo Estado, quando ele se humaniza, e a sua humanização vem em aceitar sua natureza violenta. Sim, cara, sim. É extraordinário. Cara, você sabe uma coisa que não é uma distopia, mas funciona como tal? Planeta dos Macacos, que é da mesma época. Jorge, olha, mas assim, tá ali, tem elementos distópicos. Eu acho sim, que porque é uma sociedade opressora. Alguns macacos vivem de maneira desesperada. Sim. Certo? E por meio daquela sociedade construída, ele aponta o dedo no que estava se tornando a sociedade capitalista. Sim. Para mim, o grande filme distópico do começo, o grande filme distópico que vai mudar inclusive a percepção do cinema sobre esse universo, e o cinema vai entender todo o potencial que ele traz, que ele carrega, é Blade Runner. Sim. Porque o Blade Runner é a acepção do significado, assim, ele é a materialização do significado stricto sensu da palavra distopia.
é a anti-utopia, é um mundo de merda, literalmente. Assombrado por um Estado totalitário, por uma hipertecnologia que desumaniza o homem, por um cataclismo ambiental. A gente se lembra, né? Basicamente, durante todo o filme, é uma chuva radioativa, parece. É um filme extraordinário, né, Jorge? Sim, sim. Mal compreendido à época, certo? Mas é um filme extraordinário. Mas muito do mérito do Blade Runner se deve à obra original, né, do Philip K. Dick. Sim. Não, tanto ele quanto o Isaac Asimov, que tinham sido quase que ignorados, né, durante as décadas anteriores, começam depois, eu imagino, depois de Blade Runner, esses caras começam a ter suas obras filmadas numa intensidade extraordinária. Todos os anos 80, 90, 2000 vão ser recheados de filmes desses dois autores, né? Baseado nas obras desses dois autores. Aí, Jorge, você diz que os anos 2000, com muita propriedade, que os anos 2000 significam uma retomada no uso desse instrumento, desse recurso narrativo com ainda mais incidência, né? Que exemplos você gostaria de colocar na mesa aqui para a gente discutir? Cara, eu gosto muito de Battle Royale. Cara, Battle Royale. Nossa. Por favor, verse sobre Battle Royale para quem não conhece. Battle Royale é baseado numa obra de mesmo nome, um livro de mesmo nome japonês, em que coincidentemente o mangá é melhor do que a obra do que o livro em si. E o filme é inspirado no mangá e conta a história de um Japão que se isolou do resto do mundo, o mundo está totalmente clivado, e o Japão, para poder se preparar para as guerras, ele vai criando exercícios de batalha, exercícios de guerra, e para também controlar a juventude, de modo que ela não se torne rebelde e refratária ao regime, ele a cada ano seleciona 48 jovens de uma sala de aula aleatória, escolhida por uma loteria, coloca numa ilha ou num espaço qualquer fechado, onde só pode sair um vivo. Colocam as armas para os alunos, os alunos vão lá se pegar, certo? E isso tudo é televisionado, porque ao final o produto do que foi televisionado vira um grande reality show em tempo real, porque as pessoas acompanham, torcem para cada um daqueles jovens. Ao final, o vencedor ele se torna uma celebridade no país, porque ele matou uma boa parte dos 47 que entrou com ele, certo? E as filmagens resultam em estudos militares para poder como controlar o jovem e também como preparar os japoneses para uma guerra. Isso é Battle Royale. Battle Royale é de 2004, 2005, o livro é de 2000. Guarda semelhanças incríveis com Jogos Vorazes. Incrível. Não, claramente o material, Jogos Vorazes é um material inspirado em Battle Royale. A Susan Collins que escreveu o livro diz que não, mas claramente é. Mas tanto é que é um filme que ele se torna coach e ele vai ser cultuado depois, né? Muito, porque é um filmaço. As continuações não valem muito a pena, mas o filme é de 2000, é do mesmo ano do livro. O diretor é o Kinji Fukasako, certo? O diretor da obra original chama-se Koushun Takami. Mas uma coisa interessante, bom, primeiro, o cinema japonês, a cultura popular japonesa produz através a sua indústria audiovisual, vai produzir muito material distópico, tanto tanto em película tanto em cinema como animação mangá, né? Eu me lembro de Akira, que é um clássico. Sim. Katsuhiro Otomo, né? E tem outro elemento
por trás do Battle Royale, que é o que o filme capacidade da tecnocracia entender a juventude, né? Num momento que a juventude japonesa começa a ousar ser não tão obediente como seus pais e avós foram depois da derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Então, o filme mostra esse desespero da tecnocracia do país em como lidar com seus jovens, né? E você vê como o Battle Royale é um tema tão atual, quando a gente percebe nesses grandes protestos ocorridos nesse ano, principalmente no Chile, nos Estados Unidos, na França, até em menor grau no Brasil, como o Estado, como as elites políticas e estatais têm dificuldade de lidar com a juventude. Não, você tocou nesse ponto, você me lembrou de uma outra distopia, já dos anos 80, que começa na HQ, escrita pelo Alan Moore, e que anos depois vai virar um filme, que eu acho até mediano, não acho ruim não, apesar de ele ter mudado o final da obra original, o James McTee, que é o V de Vingança. Sim. Evidentemente a HQ que dá origem ao filme é muito melhor, muito mais ácida, muito mais cínica, e o final é bem melhor também, porque como ele diz, né, as ideias são a prova de bala, não importa o V na realidade ele é apenas a personificação de uma ideia, não é ele propriamente dito. E isso meio que fica claro no filme, mas na HQ é melhor trabalhado. Mas a HQ, o filme é uma radicalização ou uma via paralela para o 1984, do Michael Hardford. Certo? Também, não à toa, o líder autoritário do V de Vingança é o Winston, nossa, me fugiu o nome. O ator que faz o vilão do filme V de Vingança é o protagonista de 1984. Sim. Que é vou pegar o nome agora, me fugiu agora, John Hurt. É o John Hurt. John Hurt, cara. E V de Vingança é uma puta distopia também. Porque é uma extrapolação do que viria a ser do que poderia vir a ser uma sociedade que, em prol de uma falsa sensação de segurança, abre mão deliberadamente da sua liberdade. Que eu acho que é o tema que meio que norteia as distopias atuais. O que ocorre como seria uma sociedade que voluntariamente abre mão da sua liberdade em prol de uma sensação de segurança? Então a gente vê isso em V de Vingança, a gente vê isso em Jogos Vorazes, a gente vê isso em Handmaid's Tale. É isso que eu quero falar, porque assim, né, a despeito de serem todos distópicos, eles querem falar de temas específicos, né? Sim. Por exemplo, o Battle Royale e os Jogos Vorazes é isso. Os Jogos Vorazes, ele aposta ele está falando de luta de classes muito mais que o filme japonês. Né? A questão da luta de classes é uma questão, ainda que não seja verbalizado de uma forma óbvia, mas todos os elementos ou vários elementos estão ali. Mas fundamentalmente é um elemento distópico que mostra a incapacidade da tecnocracia de lidar com a sua juventude. O Handmaid's Tale, ele claramente é um elemento distópico que mostra os perigos de uma sociedade que mergulha numa proposta política e filosófica de organização numa teocracia social, radicalizada. Porque numa teocracia radicalizada com fortíssimos elementos misóginos. Tanto é que o conto de Aya, né, ele tem diferentes percepções. Por mais que nós, homens, sintamos horror daquele universo, a maneira como as mulheres sentem aquele filme, aquela série, é completamente diferente da gente, né? Não, com certeza. Tem muito mais horror, porque é um conto de horror feminino, né? Porque aquela sociedade, Gilead, né? Ela
Gilead, ela é toda estruturada no sentido de sufocar e destruir qualquer traço de liberdade feminina naquela sociedade. E a série está dialogando com fantasmas do nosso cotidiano. De forma muito contundente, inclusive. Eu acho que é... Porque o assustador de Handmaid's Tale, do conto da Aya, é que ele, claro, muito no limite, existem elementos ali que são bastante possíveis de ocorrer. Não é uma coisa que, não, isso nunca vai acontecer. Não, isso pode acontecer sim. Quando você tem uma sociedade que deturpa uma palavra de fé. O que acontece em Handmaid's Tale é uma leitura que não está na Bíblia, não está nas Escrituras. Aliás, não tem lugar nenhum. Mas é uma interpretação da interpretação de alguém que interpretou a Bíblia e acha que é aquilo. Então, aquilo não tem nada a ver com religião. Aquilo não tem nada a ver com nenhuma religião plenamente constituída. Não é cristianismo, não é espiritismo, não é nada. Aquilo é uma interpretação equivocada de uma palavra que está num livro sagrado. E que pode parecer impossível, mas que se a gente entender que é uma interpretação, aquilo pode muito bem acontecer. E, inclusive, existem elementos ali que acontecem no Brasil de hoje, por exemplo. Claro que no menor grau, mas acontece. Claro. Por isso que eu acho que Handmaid's Tale é muito... claro, ele não é assustador para mim, que sou homem, hétero, branco, cisnormativo. É assustador para mulher. O que eu acho extraordinário na série é quando a série vai quando através de flashbacks os personagens a gente vai entendendo, ainda que de forma aleatória, a gente vai entendendo como que a sociedade abraça aquela aventura totalitária, né? Então, a primeira vez que o personagem, eu esqueci o nome da personagem central, qual que é, Jorge? É a Offred. A Offred. A primeira vez que ela percebe que tem alguma coisa muito errada na sociedade é quando ela está vestida com uma roupa de jogging, né? Com aquelas roupas coladas no corpo, ela está transpirando e ela entra num café com a amiga para pedir uma água. E o cara se recusa a aceitar o cartão dela. E chama as recusa atender. Ofende as duas, chama as duas de vagabundas. E ela fala, gente, o que é isso, né? Esse nível de agressividade, né? Se a gente olhar a nossa própria... Muita gente tem, para olhar a realidade brasileira, muita gente tem utilizado essa expressão, né? O Brasil vive uma realidade distópica, né? Eu quis dizer o seguinte, a gente hoje vive uma realidade distópica se a gente considerar um mundo minimamente civilizado e normal que a gente vivia 10 anos atrás. Uhum. Então, assim, manifestações de suprema loucura que antes eram alvo de chacota e hoje são normalizadas. Hoje são absolutamente normalizadas, né? Essas pessoas que gente, as ruas do Brasil, nas suas manifestações de domingo, em volta do Palácio do Planalto, é um exercício de loucura assustador. Coletivo, de surto coletivo impressionantes, né? E um elemento central da distopia, tanto do cinema quanto nas séries, é a questão da luta de classe. Você não acha, não? Mesmo em Westworld? Sim. Vamos pegar, não só em Westworld, isso é bem claro, mas tem uma que é tão didático que para alguns chega até a incomodar, que é o Expresso da Manhã. Putz, o filme coreano do Bong Joon-ho. Mas sabe o que é mais legal? É que o Expresso da Manhã, que é baseado numa HQ francesa, inclusive, que é The Ice Picker, o perfurador de gelo, certo? A metáfora do trem para uma sociedade capitalista e como quem está por trás só se ferra e quem está na frente só se dá bem, certo? Mais didático que aquilo é impossível. Mas a HQ ainda é melhor do que a do filme do Bong Joon-ho. Não que o filme do Bong Joon-ho seja ruim, o filme do Bong Joon-ho é bem bom. Por falar nisso, você viu a série que está na Netflix?
Não vi, não vi. Mas o você que sabe você leu? A série é boa? Você leu alguma coisa parece que legal? ele é melhor desenvolvido, mas parece que ele é melhor desenvolvido. A série traz mais elementos que permitem chegar a algumas posturas que o filme chega, entendeu? Ou seja, ela é Tá, melhor trabalhada. Mas tá. o que me chama a atenção é que o Perfurador de Gelo, o Snowpiercer, ele também não é novo. Vai nos anos 70 o filme Soylent Green, porque o princípio, o que causa repulsa no Expresso do Amanhã é a mesma coisa que causa repulsa no filme Silent Green. Não, então, Certo? se a gente se lembrar, teve umas ficções meio malucas dos anos 70. Lembra aí sim do John Badham, Zardox? Zardox, com o Sean Connery de Com sunga. o Sean Connery de sunga, cara. Gente, é um filme kit, né? Tem uma estética kit, né? Agora, Mas Oi. sabe uma distopia que deu errado? Cara, puta, e é uma pena, porque o livro, ela vai bem, mas ela termina bem mal. É o Homem do Castelo Alto. Gente, eu não falei pra você? Puta, ela termina bem mal, cara, bem mal. É uma série Tudo que bem, joga. mas Nossa. então, a série vai muito bem porque ela expande o universo construído pelo Philip K. Dick na sua obra que tem 180 páginas. Mas ela termina de um jeito tão preguiçoso, mas tão preguiçoso. Mas aí, Jorge, eu vou falar pra você. Eu acho que é fácil de matar a charada, tá? Até por coisas que eu li. A série, ela nunca foi um sucesso de bilheteria. É uma série muito cara. E no primeiro e nas duas primeiras temporadas, eles investiram muito para estabelecer as regras daquele universo. Como seria o Muito. mundo se os nazistas tivessem ganho a guerra? E os O que não é japoneses novo, também. hein? E o que não é novo. Como é que chama aquele filme dos anos 80, que é com o Rutger Hauer? Ai, Parte da mesma caramba. premissa. Eu sei qual é. Que os nazistas ganham a guerra? Deixa eu procurar aqui. Esse filme é da HBO, inclusive, tá? Pera aí. Não, o filme é bem mais antigo. Quer ver? O filme é o Não, mas é um filme feito para televisão. Fatherland. Mas então, é um filme feito para televisão. É verdade, ele foi exibido pelo HBO, um filme para televisão exibido pelo HBO, é verdade. Exato. A Nação do Medo. A Nação do A Medo. Nação do Medo. Então, claramente, o estúdio percebeu, a Amazon, né? Putz, não fez sucesso, vamos ter que interromper a série, mas como é que a gente sai? A gente não pode abandonar a série, né? Até é muito ruim para um estúdio que está se afirmando ainda, um canal, um streaming que está se afirmando. Não pode abandonar uma série dessa envergadura. E aí, na última temporada, todos os nós que eles demoraram 3 anos para abrir, eles fecham de uma forma artificial, rápida. Gente, é constrangedor. Os últimos capítulos da série beira o constrangimento, entendeu? Sabe uma coisa sabe uma distopia que eu não acho, uma série distópica que eu não acho ruim, mas é porque a Netflix dá pouco dinheiro para desenvolver a melhor, é 3%. Série brasileira, Maralto e não sei como é que chama o negócio. A ideia é interessante, mas eu acho que como a Netflix dá pouco dinheiro para desenvolver melhor essa série, ela tem cara de produção B. Nossa, não é que ela tem só cara, né? Ela é. Mas assim, o que nos leva a uma outra questão, né? Já que a gente está falando do Brasil. Bacurau eu não acho que é uma coisa distópica. Eu não acho que é uma distopia o que a gente vê em Bacurau. Também acho que não. Porque aquela sociedade opressora retratada pelos paulistas que vão ajudar os caçadores americanos, aquilo é possível. Aquilo é possível. Aquilo é bem possível. Não, e o filme trata de uma premissa que tem muito menos de distopia e muito mais de cenário, que é o filme parte de uma premissa onde existiu algum quiprocó político e o Brasil se separou em 2. Então você tem o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Sim. Então muita gente chamou Bacurau de distópico, né? Eu não acho. Eu concordo com você.
Eu acho que ele está mais próximo de acontecer alguma coisa naquela linha do que o universo que fala, meu Deus, isso é uma radicalização de algo real e isso não vai acontecer. Não, eu acho que é bem possível. Os comportamentos dos personagens ali são bem factíveis. Ó, um cineasta que apareceu de forma muito chamando muita atenção foi aquele sul-africano Neil Blomkamp. Que ele diz assim. Quando ele faz Distrito 9. Distrito 9. Distrito 9 é uma puta distopia para Distrito 9, puta, para falar do. Exatamente. Que filme extraordinário. Distopia. Filme barato, muito bem feito, com os efeitos especiais muito críveis. E o filme, ele simplesmente coloca o alienígena na posição do homem, sofrendo todo aquele horror e aquele preconceito social, né? Sim. Eu acho, mas aí depois ele erra um pouco a mão, né? Ele vai fazer daquele. A gente até foi ver junto deixa eu resgatar a filmografia dele aqui. Do Android, que começa a ver. Chap. E antes de Chap, que vier em 2015, ele vai fazer Elysium. Puta, Elysium eu acho difícil. Elysium Elysium é com Matt Damon, inclusive, né? Com o Wagner Moura. O Wagner Moura. Eu acho a premissa do filme muito boa. A Terra foi consumida pelo hipercapitalismo, virou um desastre ambiental, e a elite, os ricos, vivem numa estação espacial que fica na órbita da Terra. Sim. Maravilhosa, só que eu não acho que ela é necessariamente mal executada. É aquele caso clássico de expectativa que o primeiro filme do Blomkamp gera. E aí ele vai para um filme muito maior, com um elenco muito mais estrelado. Um elenco muito mais estrelado. Tanto é que o filme seguinte dele, que é o Chimp, né? Chap, ele volta para a África do Sul. E ele faz um filme menor e é um filme que funciona, tá? Sim. A nossa produção está dizendo aqui que a gente tem mais 14 minutos. Caramba, hein, Jorge? Agora que o assunto engrenou. Mas tudo bem, vai. Nossos espectadores podiam perguntar mais, né? Tem uma aberta pergunta também. Fazer um debate coletivo. Os nossos espectadores, desde a semana passada ou retrasada, eles estão muito acanhados, muito tímidos, Não, já que a gente falou de Truffaut naquela semana passada, né? Truffaut também filmou uma distopia, né? O Fahrenheit 451, baseado na obra do Ray Bradbury. O Fahrenheit 451, exatamente. Que obviamente está bem longe de ser o melhor filme dele, mas enquanto o filme ele funciona melhor do que esse filme, do que essa versão que a HBO produziu aí do Fahrenheit 451 com o Michael B. Jordan. Bem melhor. Eu também acho, Jorge. Bem melhor. E uma outra distopia que eu queria mencionar aqui também. Bom, a gente falou de muitas séries, né? Olha a pergunta que... Não, essa pergunta é genial. Queriam saber da gente o que seria uma narrativa inovadora de distopia hoje. Uau, hein? Eu podia falar como seria uma sociedade cujo governante se recusa a combater uma pandemia, mas isso não vai ser uma distopia, né? Já pensou alguém fazer um filme sobre um cara que chama o seu ministro, que chama o ministro do turismo, para que ele toque sanfona numa live em homenagem às pessoas que morreram na Covid? Então, já pensou um cara fazer um filme sobre isso? Mas o problema é que, olha, é difícil dizer o que seria uma narradora. O que seria uma narradora inovadora? Uma narrativa. Uma narrativa inovadora. Porque a gente vive, se a gente for pensar, é a realidade, mas aos olhos do brasileiro médio de 35 anos atrás, dizer que nós estaríamos passando por uma pandemia onde as pessoas se recusam a admitir que aquilo é uma pandemia e, portanto, agem como se ela não existisse, seria algo distópico. Seria algo distópico. Então, não dá nem para dizer. Pensando agora em inovação, né? Putz,
Não sei, olha, eu gostei, não é longe de ser inovador, o exemplo que eu vou dar é exatamente o contrário, porque o que esse cara faz é ter um respeito absoluto pelo material original. Mas a maneira como o Denis Villeneuve filma o Blade Runner 2049 eu achei belíssima. Sim. Cara, fizeram uma pergunta genial de um filme. Cara, é uma animação tão boa, chamada O Planeta Fantástico, do René Laloux. Cara, é incrível essa animação de uma sociedade alienígena que de repente se depara. É que faz tempo que eu vi. Se depara com uma nova raça de seres que surge naquele lugar. Cara, é incrível essa animação. E é belíssima, belíssima. Ganhou o prêmio do júri em 73. Como seria um mundo onde os seus habitantes se deparam com uma raça nova de seres que são moldados aos seres humanos. É uma raça alienígena completamente azul que tem que lidar com aquela nova raça de seres que são, obviamente, os seres humanos, e como é que eles vão lidar com aqueles seres humanos, que são bem menores em tamanho do que aqueles alienígenas, como é que eles vão cuidar com aquilo, como é que eles vão conviver com aquilo, certo? Cara, é uma animação tão profunda, e tão bela ao mesmo tempo, e tão genial, porque ele consegue discutir xenofobia, relação com o outro, relação com o estrangeiro, as relações de estranhamento que ocorrem entre diferentes povos, por meio de uma animação belíssima. Obviamente não é feita com as técnicas da Pixar de hoje em dia. E aí o Fábio até pergunta, será que a Avatar copiou da animação? Não sei. Se o James Cameron tentou copiar, copiou mal. Mas você chegou a ver o Planeta Fantástico, René? Cara, tem inteiro pela internet. Não, Jorge. Não vi, cara. Não vi. Nossa, cara, procura que é incrível. Incrível. Não, certamente farei, cara. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar a transmissão. Agradeço muito a participação de todo mundo. Muito legal quando vocês nos prestigiam. Quero agradecer a participação de todo mundo. Não esqueçam de curtir o canal do INC, não esqueçam de seguir a programação do cinema do Café com Lente. E um grande abraço, pessoal. Em meu nome, em nome do Jorge, e até mais. Tchau.